Olá, amigos, companheiros. Estamos mais uma vez aqui reunidos através desse processo de comunicação, desfrutando de momentos em que nós podemos compartilhar a respeito dos ensinamentos que a espiritualidade maior tem para nós. Aquilo que Jesus prometera quando disse que enviaria o Consolador, que viria nos ensinar todas as coisas. E através da doutrina espírita, nós buscamos o entendimento, sem as amarras, sem os preconceitos, os conceitos pré-estabelecidos, mas com a consciência, com a inteligência, com a sensibilidade, buscamos compreender a vida, compreender quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, de onde viemos, para onde iremos. A doutrina espírita nos traz, com muito boa vontade, esclarecimentos que nos ajudam a compreendermos melhor essas coisas. E mais do que nunca, nos auxilia a olhar para dentro de nós mesmos e nos compreendermos como seres humanos, nos compreendermos como os filhos de Deus, e entender qual o nosso papel diante do universo, diante da natureza, diante dos nossos irmãos. E assim, pedimos a Deus que nos inspire nesse momento, a todos nós, que nos dê equilíbrio, calma, paciência, boa vontade, para o discernimento, o raciocínio, daquilo que a espiritualidade com tão boa vontade vem trazendo para nós essa noite. E que assim seja. Meus amigos, como nós falamos, estamos estudando o Livro dos Espíritos. E no Livro dos Espíritos nós estamos aí trabalhando o capítulo 12º, que fala sobre perfeição moral. Estamos então hoje trabalhando o item conhecimento de si mesmo. Estão nas questões 919 e 919A. São apenas duas questões, mas de grande profundidade para o nosso conhecimento, para o nosso discernimento. Meus queridos, essa frase "conhece-te a ti mesmo" é um aforismo que foi escrita no pórtico da entrada do templo de Apolo, um deus grego, na cidade grega de Delfos. Essa frase foi atribuída a Sócrates, mas na verdade não se tem confirmação dessa frase que teria sido realmente do próprio Sócrates. Mas é dito que essa frase foi dada pelos deuses para que aquelas pessoas pudessem refletir sobre a vida, sobre isso, como nós estamos fazendo, uma reflexão mais profunda sobre o nosso papel. Então vamos trabalhar um pouco a respeito desse tema, conhecimento de si mesmo. Vamos então observar isso sobre alguns aspectos, do conhecimento de si mesmo. Então vamos abordar psicologicamente essa questão. Em 1897, Freud inicia uma autoanálise, estudando a infância, na sua fase adulta, no que diz respeito aos sonhos dessas fases. E tudo aquilo que estava no seu inconsciente, buscando respostas para os seus traumas. E foi quando ele descobriu vários traumas que a vida toda inteira ele tentara reprimir
como, por exemplo, o ódio ao pai, a atração que ele tinha pela mãe, e conclui, então, que as neuroses são traumas infantis, relacionados no inconsciente, ali arquivados, essas experiências. Ele passou, então, a tratar seus pacientes de forma que eles relatassem tudo que tinha na cabeça de informações e depois ele analisava essas informações e interpretava, criando assim a psicanálise, que é a cura pela palavra. Nisso, conhece-te a ti mesmo, se conhece então as fobias, os desprezos, as fixações, são coisas do psiquismo humano. Esse mergulho para conhecer a si mesmo sobre esse aspecto psicológico. As questões, como falei, do desprezo por algumas coisas, ou por pessoas, ou por ambientes, as fixações em cima de determinadas coisas, ou de pessoas, ou de situações, são coisas que estão arquivadas no psiquismo. E através dessa autoanálise, desse mergulho também pela psicanálise, se pode compreender a nós mesmos diante de certos comportamentos que nós temos. Então, conhece-te a ti mesmo passa por essa questão da psicologia humana, de compreender, quem sabe com o auxílio de profissionais, chegarmos a entender a nós mesmos diante de certas situações e circunstâncias, o nosso comportamento, a nossa postura. Mas o nosso tema ele vai um pouco mais adiante, além do conhecimento que deve da autoanálise sobre o aspecto psicológico, também fisicamente. O autoconhecimento das nossas potencialidades físicas nos permite, por exemplo, a um atleta a perceber se ele pode bater recordes ou não. Numa competição com os grandes atletas, ele conhece a sua potencialidade. Então ele não se arvora a competir com aqueles que são aqueles melhores, que estão melhor preparados, os grandes atletas. Então os atletas de final de semana, por exemplo, nós sabemos a nossa potencialidade, quantos quilômetros podemos correr, nadando, sabemos as distâncias que podemos percorrer no nado. Enfim, é conhecendo a nós mesmos no que diz respeito ao nosso físico, a nossa habilidade, as nossas potencialidades físicas. Então, conhecendo isso, eu posso saber até onde eu posso ir. Então, essa questão de conhece-te a ti mesmo passa também para eu me conhecer fisicamente. Por exemplo, uma pessoa de numa idade de 50 anos, por exemplo, ele não pode disputar uma partida de futebol, por exemplo, onde pessoas na faixa de idade entre 18, 25, 30 anos, ele não tem resistência para isso. Então, conhecendo a si mesmo, a gente sabe dar o freio, né, diante das situações do que diz respeito à questão física. Então, intelectualmente também temos que conhecer a nós mesmos sobre essa questão intelectual. Um exemplo é de que um engenheiro, ele tem o seu conhecimento na área de engenharia, de cálculo, de construções, etc., etc., mas não na área de medicina, por exemplo. Um engenheiro não pode proceder um diagnóstico, não pode fazer uma cirurgia qualquer, por mais simples que seja, porque lhe falta conhecimento. Não foi para isto que ele se preparou. Igualmente um médico que tem o seu conhecimento na área da medicina,
conhecendo a si mesmo, a sua capacidade, a sua potencialidade, ele sabe de que ele não é um engenheiro, ele não pode se lançar para construir um prédio e dar instruções, traçar linhas e metas, cálculos, porque lhe falta conhecimento. Então, sobre o aspecto intelectual, nós temos que entender que às vezes tem pessoas que estão em certas funções que foram preparadas para aquela função, que estão habilitados para aquilo. E aquele que conhece a si mesmo, sabe que não tem aquela habilidade, que não está preparado para aquilo, conhecendo a si mesmo, ele não vai se arvorar a algo ao qual lhe falta conhecimento, lhe falta preparo. Então, na vida, nós temos que perceber essas questões psicológicas, as questões do nosso físico, as questões do nosso intelecto. Então, é sobre esses aspectos de um conhecimento genérico que nós podemos nos posicionar na vida diante de certas situações e sabermos como eu devo ou não me comportar, agir, me comprometer ou não com algumas coisas, desde que eu conheça. Mas não conhece-se a si mesmo, muitas vezes, a gente sabe que sobre essa questão psicológica, por exemplo, que em dados momentos onde a raiva passa por nós, o desequilíbrio, o ressentimento, muitas vezes nos leva a atitudes bruscas, até violentas, e que às vezes nós as praticamos. E quantas vezes nós fazemos algumas coisas e depois dizemos para nós mesmos: puxa, eu na verdade não me conheci naquele momento, naquela atitude que eu tive. Parece que não era eu que estava ali agindo. Por que isso? Porque falta o conhecimento de si próprio, a reflexão, para conhecendo a nós mesmos, podermos tomar iniciativas ou atitudes diante daquilo que se nos apresentam. Mas, na verdade, o nosso assunto está ligado por aquilo que a espiritualidade nos traz, do conhece-te a ti mesmo. Está então na questão 919, onde o nosso querido Santo Agostinho, ele nos dá o seu próprio exemplo, ao tempo em que nos aconselha no que concerne a nossa conduta como seres humanos, sobretudo como cristãos. Então é nisso que Santo Agostinho vem nos trazer essa reflexão, dando o seu próprio exemplo. Então vamos ver o que diz a questão 919. Kardec, o codificador, pergunta: qual o meio prático mais eficiente para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E a espiritualidade responde: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Aquilo que nós referimos àquela frase que está atribuída a Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Então, eu tenho que buscar me conhecer para poder eu resistir ao mal. Se eu não conheço a mim mesmo, eu não tenho condições de resistir às tentações, não tenho condições de resistir ao mal que se me apresenta, tentador muitas vezes, e que pode me arrastar a situações que não seriam das melhores. Mas então Kardec vai adiante na questão 919A, ele volta com essa questão dizendo o seguinte: compreendendo toda a sabedoria desta máxima, conhece-te a ti mesmo, mas a dificuldade está precisamente em conhecer a si próprio. Então ele diz: tudo bem, é uma realidade, é um bom conselho, conhece-te a ti mesmo, mas
ele disse, a dificuldade precisamente de conhecer a mim mesmo. É difícil eu conhecer a mim mesmo. O que é que eu faço? Então ele diz, qual o meio de chegar a isto? Como é que eu posso chegar a me conhecer? Qual a chave? Qual é o norte? Onde está a bússola que vai me dirigir a este caminho? Então, a espiritualidade nos responde. Nas palavras de Santo Agostinho, que eu quero chamar a sua atenção, porque quando alguém experimentou alguma coisa, vivenciou uma situação, ganhou experiências, essa pessoa tem condições de nos passar a sua experiência. Nós também poderemos nos espelhar na sua vida, tirarmos os exemplos, para que nós possamos evitar cairmos nas armadilhas, cairmos em situações que venham nos prejudicar. Então ele disse o seguinte, fazei o que eu fazia quando vivia na terra. Ele disse, faça o que eu fazia quando estava na terra, quando eu era um espírito na matéria. Então, mas o que ele fazia então? Ele diz o seguinte, que no fim de cada dia interrogava a minha consciência e passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao compromisso de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Olha que coisa interessante. Ele parava, consultava a sua consciência e fazia como que uma retrospectiva e perguntava para ele mesmo se ele tinha faltado com algum compromisso, alguma coisa, algum dever de ser humano para com o ser humano, para com a natureza, para com tudo. Ele se perguntava se ele não falhou em alguma coisa e se ninguém teria motivo para se queixar dele. E foi assim que ele disse que cheguei a me conhecer e ver que em mim necessitava de reforma. Então ele percebia que em algumas coisas ele havia falhado, ele havia deixado de fazer. Então ele diz que foi assim que ele percebeu as suas próprias falhas. Ele diz, aquele que todas as noites buscasse todas as suas ações durante o dia e se perguntasse o que fez de bom ou de mal, pedindo a Deus e aos anjos, ao seu anjo guardião, um esclarecimento. Olha que interessante, ele diz, aquele que todas as noites lembrasse de todas as suas ações durante o dia, me lembrar o que foi que eu fiz hoje. É como aquela máxima do escoteiro, não é? Que diz que tem que fazer uma boa ação por dia. Mas não é só uma boa ação, todas as ações propostas pela vida que estão aí diante de nós. Então ele diz, perguntar se essas situações que se me apresentaram, se eu tive a iniciativa de interagir e de fazer o bem diante daquelas situações. Mas ele diz o seguinte, refletindo sobre isso, ele diz, e pedindo a Deus e ao meu anjo guardião que me esclarecesse. Engraçado que ele fala que, além dele refletir, Santo Agostinho dizia que pedia a Deus e ao seu anjo guardião, né, que esclarecesse. Por que ele falava assim? Pedir a Deus e ao seu anjo guardião que esclarecesse. Porque o nosso egoísmo nos engana a nós mesmos. O ego está dentro de nós e às vezes ele vem assim como que a nós mesmos, pegando leve conosco, aliviando os nossos compromissos, com desculpas, colocando desculpas naquilo que poderia ter sido feito e não fizemos. Então ele diz, pedindo a Deus que esclarecesse ao seu anjo guardião, que o fortalecesse no entendimento, para que ele não sabotasse a si mesmo.
Então ele segue dizendo que que dessa forma iria adquirir grande força para se aperfeiçoar. Eu não posso me aperfeiçoar por mim mesmo, confiar apenas em mim, eu tenho que confiar em Deus, sobretudo. Confiar também naquele amigo que Deus nos deu, o nosso anjo guardião, que nos induz, que nos intui sempre para o bem, que desperta a nossa consciência nos momentos precisos. Porque ele disse, acredite-me, Deus te assistirá. Então, no momento em que eu tenho boa vontade de refletir, eu vou encontrar no Pai, em Deus, a boa assistência. E ele diz, formulai, portanto, as vossas perguntas e indagai o que fizestes e como foi feito. Se agistes em determinada circunstância, se fizeste alguma coisa que você iria censurar em outra pessoa. Outra questão interessante, se eu fiz algo que em outro eu censuraria, então, autoanalisando, conhecendo a mim mesmo, eu vou ver de que eu não posso censurar o outro naquilo que eu faço. Então, é através desse processo que eu vou, de disciplina, que eu vou perceber aquilo que de equivocado o outro faz e que eu devo igualmente, analisando a mim mesmo, não proceder da mesma forma, mas modificando-me através da autoanálise, através da busca do conhece-te a ti mesmo e buscando um auxílio em Deus e na espiritualidade. Mas, meus queridos, o Santo Agostinho, ele segue em outra questão dizendo o seguinte, se provesse a Deus chamar-me neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu que temer o olhar de alguém? Ele fala também nessas questões de que quando eu deixar o corpo físico diante da minha consciência, diante de Deus, eu tenho alguma coisa de me envergonhar? Perguntando a si mesmo, se eu fizer essa pergunta, diz Santo Agostinho, eu vou buscar me melhorar cada vez mais, a fim de que eu não me envergonhe a mim mesmo diante do Pai. Ele fala também o seguinte, dizendo, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Mas direis, como julgar a mim mesmo? Como eu vou julgar a mim mesmo? Ele diz, não se terá a ilusão do amor próprio envolvido nisso, ou seja, eu pegar leve comigo mesmo, eu sabotar a mim mesmo? Ele disse, não terá a ilusão do amor próprio que atenua as falhas e as torna desculpáveis? Ah, mas eu fiz isso por causa daquilo, eu não tive tempo, eu fui levado a isso, não era o momento, eu tinha outra coisa. Então ele diz que às vezes nós buscamos sabotar a nós mesmos no cumprimento das nossas ações do homem de bem, buscando desculpas. E assim sabotamos a nós mesmos, a nossa busca do conhece-te a ti mesmo. Ele diz o seguinte, que o avaro, o avarento, ele se julga simplesmente econômico e previdente. Não, eu não sou avarento, eu sou só previdente. Eu sou só um cara econômico. Mas, na verdade, há uma avareza por trás. Ele diz que o orgulhoso se considera tão somente cheio de sua dignidade. Eu não sou orgulhoso, eu zelo pela minha dignidade. E nessa dignidade desculpada está aí as posturas equivocadas que reveste o espírito de sabotando a si mesmo, né? Mostrar que nós ainda estamos precisando de mudanças. Quando estais indeciso, quando o valor de uma das vossas ações, perguntai como é que você vai agir. Se tivesse sido praticada, por exemplo, uma ação pelo outro, como é que eu vou agir?
Se eu perceber que o outro fez o mal, alguma coisa má, eu vou condenar? Se eu não fizer a minha autoanálise, conhecendo a mim mesmo, eu não vou estar compactuando com a atitude do outro, naquilo que eu acho equivocado, através daquilo que é o meu conhecimento do que é o bem e o mal. Então ele diz que quando temos que procurar saber o que pensam, né? O que pensam os outros a respeito de nós. O que é que fulano pensa de mim? É claro que nós não vamos ficar com essa ideia fixa de buscar sempre saber o que é que estão pensando de mim, que eu tenho que fazer isso. Não, é uma coisa natural. A postura nossa diante da vida, do conhece-te a ti mesmo, de buscar a postura do homem de bem, são situações em que nós trabalhamos de forma natural e não ficarmos só questionando o que é que fulano Beltrano pensa de mim. Não. Ele vai pensar de mim aquilo que realmente eu espelho. Então é uma questão da própria consciência. Se eu busco ser um homem de bem, eu vou trabalhar a minha consciência sempre no bem. Mas vamos seguir um pouco adiante. Ele diz o seguinte: formulai, portanto, perguntas claras e precisas e não temais multiplicá-la. Pode-se muito bem conseguir em alguns minutos a conquista da felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias para atenuar o que vós mesmos conseguem pensar como repouso na velhice? Esse repouso não é o objeto de todos os vossos desejos? O alvo que vos permite sofrer as fadigas e as privações passageiras? Pois bem, o que é este repouso em alguns dias perturbados pela enfermidade do corpo, ao lado daquilo que aguarda o homem de bem? Isso não vale a pena um esforço? Olhai aí precisamente o pensamento que fomos encarregados de instruir as vossas mentes, pois desejamos fazer com que cada um se ilumine no futuro de maneira que nenhuma dúvida possa restar em vossa alma. Portanto, meus irmãos, vamos seguir os conselhos do nosso querido Santo Agostinho. À noite, pararmos e analisar como foi o nosso dia. E mais, diante de situações que nós encontramos um certo impacto, uma indecisão, há uma questão interessante que é uma frase muito bonita que eu gosto, que diz o seguinte: em seus passos, em seu lugar, o que faria Jesus? Quando estiveres diante do impasse, pergunta a ti mesmo: em meu lugar, o que faria Jesus? Esta é a chave do conhecimento de si mesmo. Buscar nos exemplos do Cristo aquilo que seria a postura dele. E Jesus nos aconselha dizendo que nós busquemos ser os seus imitadores. Ele diz que nós temos que buscar sermos os seus imitadores, imitando a Deus, a Jesus nas suas ações. É isso que o Pai espera de nós. É essa atitude que Deus busca em nós. Esse conhecimento de si mesmo nos leva a caminhos muito mais preciosos, que nós precisamos nos entender como aqueles que são espíritos que vivem aí na nossa caminhada, que vivemos
buscando a Deus em nossos caminhos, buscando ao Pai naquilo que é de interessante na nossa vida. Então, meus queridos, vamos parar um pouco e pensar que Deus, Ele quer o nosso bem. Que Jesus sempre está ao nosso lado. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Que Deus nos dê a sua bênção e a sua paz. Que assim seja.